Oi, clã, sejam muito bem-vindos a Místicos pelo Mundo. Eu sou Naina Fortes e hoje o nosso episódio está mais que especial. Nós vamos conversar com ele, o Matheus Marques, que ele é médico, residente em terapia intensiva e também é dirigente da Fraternidade Universalista Casa de Mãe Maria. E eu quero te convidar para junto comigo a gente conhecer essa história. Vamos lá? Matheus, gratidão por você ter aceito participar aqui no Místicos pelo Mundo. E eu quero conhecer a tua história. Me conta como foi que tu iniciou a tua caminhada nesse caminho espiritual. Te agradeço, Naí, no convite para poder falar aqui um pouquinho, né? Na verdade, esse caminho espiritual começou há mais ou menos 10 anos atrás, né? Quando eu ainda estudante de medicina na faculdade, que fica próxima aqui à nossa atual casa, eu tive um chamado espiritual muito intenso, né? Porque desde que eu nasci, eu fui crescendo, eu tive sempre uma curiosidade espiritual muito grande. Então eu era aquela criança que estava dentro da igreja católica questionando tudo, né? Até que eu tive um momento na minha adolescência onde eu busquei uma fé minha, né? E achei isso a primeiro momento dentro do espiritismo, da doutrina espírita, né? Onde recebi aquele lugar de acolhimento, onde quando eu recebi as primeiras lições espíritas foram muito profundas para mim naquele momento, né? Quando eu estivesse reencontrando uma verdade. E aí quando eu era estudante ainda, eu via os grupos dos católicos ali dentro da universidade, eu via o grupo dos protestantes, eu tive a ideia, por que o grupo dos espíritas não podem aqui estar, né? E aí eu tive essa ideia com alguns poucos amigos e a gente iniciou dentro da faculdade um grupo de estudos do Evangelho e do Espiritismo, né? Dentro da faculdade. Desse pequeno grupo de jovens que na época começaram 8, 9 junto comigo, né? Ficou apenas eu e minha esposa, todo o resto não nos acompanhou. E aí a gente começou a fazer atividade de caridade, né? Aqui na comunidade. Então esse grupo durou 2 anos. E ao final desses 2 anos de trabalho de caridade aqui da comunidade, a gente acabou se estabelecendo por aqui, né? Tendo o nosso ponto de apoio, que era uma casa bem pequena, e foi crescendo, até hoje estarmos nessa casa maior. Nossa, interessante isso. Então, assim, tu iniciou dentro do Centro Espírita, aí tu sentiu esse chamado para ampliar os trabalhos. E como foi que iniciou essa necessidade de ampliar mais os trabalhos e não só a questão da caridade, né, do trabalho voluntariado que você faz com a comunidade, mas de ampliar essa consciência espiritual? É interessante que você me pergunta, né? Porque hoje, se a gente olhar para nossa casa é uma casa que começou dentro da doutrina espírita, né? Não deixou de ser, nem vai deixar de ter moldes espíritas aqui dentro, mas ela enveredou pelo caminho da Umbanda, né? Também temos o caminho do Santo Daime e tem como atividade base da casa o trabalho da caridade. Dia de sábado a gente acolhe mais ou menos 120 crianças para assistência educativa a elas, distribui cesta básica, distribui sopa, distribui enxoval para as mães, né? São muitas atividades. Mas a grande verdade é que eu me vejo no coração como um buscador da verdade. Então sempre chega um momento onde eu estou naquela caminhada espiritual, eu estou naquele lugar, como eu tive no Espiritismo, e me faltava alguma coisa e eu precisei buscar, né? Não que me faltasse algo no Espiritismo, porque eu acho ele divino, mas dentro da movimentação que fazia ele, que eu chamo do movimento, né? Aquilo ali começou a me faltar algo. E o guia de nossa casa, Pai Jerônimo de Aruanda, que é um preto velho, dentro da sua simplicidade, ele começou a me trazer alguns questionamentos, né? E começou a me fazer alguns pedidos, né? Como pedir instrumentos de cura, como um cachimbo, como um chapéu, né? E dentro do trabalho que eu conheci, a gente não usava nada que era material. E aí precisou eu digo assim, me despir dos meus achismos, do que eu achava que era um trabalho espiritual. Não era dentro do que eu achava, das minhas certezas absolutas que eu tinha para me reconstruir, para saber que existiam outros caminhos. E aí eu precisei me desconstruir e aprender com quem sabia, né? Ir atrás de pessoas que tinham experiências muito maiores do que eu, que pudessem não apenas me impor, mas me ensinar a dizer assim, a gente trabalha assim porque os guias gostam assim. Porque eu não sou a pessoa que se impõe nada, eu preciso para eu fazer, eu ter fé, simplesmente eu entender. E quando tudo faz sentido para mim, as coisas simplesmente
elas fluem. Sim. Né? E aí começou a ser assim. É como se um fio vai puxando o outro, vai puxando o outro. Assim começou a Umbanda. Então eu comecei a conhecer a Umbanda, viver a Umbanda. Da Umbanda eu comecei a receber o convite para o Santo Daime. E aí as coisas foram apenas crescendo, né? Crescendo, entendendo que nenhuma dessas energias ela é melhor do que a outra, né? Não é uma mistura de tudo, mas a compreensão de que cada uma são uma escola e de que cada escola dessa eu posso colher algo profundamente interessante para a minha caminhada espiritual, para o meu ser. Então, dentro dessas escolas, eu posso colher em cada uma algo que possa me trazer um engrandecimento pessoal, né? De mudança íntima, de transformação. Porque eu não acredito em espiritualidade que não nos peça mudança íntima. Para mim, espiritualidade é isso. É o tempo todo no serviço, eu estou aprendendo com os guias a ser algo melhor, alguém melhor, me curando dos meus traumas, das minhas dores, porque quem de nós não tem traumas e dores, seja dessa vida, seja de outras, né? E precisamos ter em mente que o trabalho espiritual ele tem que ser transformado não para o outro também, mas principalmente para mim que faço. Porque senão ele não me nutre de vida, para que eu possa ser algo melhor em todos os aspectos da minha vida. Sim. E você falou da questão do Preto Velho, que é o pai Jerônimo de Aruanda. Como foi que tu se conectou com ele a primeira vez? Como foi que tu soube que ele era o teu mentor espiritual e o que são os Pretos Velhos? Uma vez, dentro da sala de passe, na antiga casa espírita que eu fazia parte, né, eu comecei a ter uma experiência de eu ver minhas mãos ficando bem grandes, ficando enormes, né? E além de enormes, elas ficavam bem negras assim, daquela negritude bem retinta da África. E eu comecei a estranhar aquilo ali. Meu Deus, nunca tinha visto isso, né? Naquele dia, ao final, o irmão da casa, um médium, que era o dirigente da sessão, bem mais experiente que eu, ele recebeu uma entidade, um preto velho. E eu também não tinha essa compreensão do que era um preto velho, né? E aí, quando acabou, ficou todo mundo tenso, naquela mensagem, ficou, olha, a gente não pode sair falando para todo mundo que nós estamos de preto velho. E aí que começou já o meu questionamento, porque era o preconceito, né? Por que não poderia falar? Por que não poderia falar? Né? E ficou aquele questionamento em mim. Dali, como todo, acho que pessoa da geração nova, né? Quando eu saí dali, eu fui na internet procurar o que era um preto velho, entender, né? Vi que eram entidades mais típicas da Umbanda, mas que já apareciam em todos os lugares, os pretos Sim. velhos, né? Depois dos últimos anos, os pretos velhos têm aparecido em todos os lugares. Mas bem, o que é um preto velho? O nome já diz um preto que é relacionado à cor da pele, né? Velho relacionado que ele se coloca na condição do idoso. Então é um espírito que vem na condição de um idoso, né? Que remete à ancestralidade da antiga África, mas especialmente remete ao nosso Brasil, o tempo da escravidão. Ao tempo onde os negros africanos eram escravizados no nosso Brasil. Então ele remete a esse tempo, onde ele era um negro que ali viveu naquela época, foi escravizado. A gente bem entende que raríssimos eram os negros que chegavam a ser velhos, porque a grande maioria morriam novos, né? Mas eles vestem esse arquétipo daquele vozinho negro ali de uma senzala que conversava com todo mundo, que era aquele grande conselheiro daquela comunidade. Então se imagina a comunidade negra no Brasil, ali tipo aquele mais idoso, a mais idosa, que era aquele que aconselhava, que recebia todos, né? Que benzia as crianças, que fazia remédio. Naquela época os remédios eram ervas, né? Então os pretos velhos são os espíritos que nós chamamos que são os psicólogos do astral, né? Eles conversam conosco sobre nossos problemas, nossas dores. E eu digo que que um abraço de um preto velho nunca há ali nunca um julgamento, há sempre um acolhimento. Não importando o que é que você tenha feito nessa vida de eu, ali há sempre um profundo acolhimento daquele ser, né? Que fala com você, lê sua alma e te ensina a caminhar melhor pela vida, né? Então eu tenho um profundo respeito pelos pretos velhos, por todos eles. Nossa casa tem uma linha de preto velho, né? A gente tem vários médicos que recebem. Aí nas quintas-feiras a gente chama essa força dos pretos velhos e eles chegam, né? Para aconselhar as pessoas. Esse é o grande trabalho deles, dar luz para que a gente possa caminhar. Nossa, que lindo. E aí você começou essa caminhada lá ainda na faculdade, hoje você é médico. Como que você
enxerga, entende, compreende essa integração da medicina, da ciência e da espiritualidade. Isso se integra para trazer mais bem-estar e qualidade de vida para as pessoas de uma forma geral? Com certeza, com certeza. Existe um abraço entre tudo isso, né? Entre a ciência e a espiritualidade. Existe um filme do Chico Xavier chamado Nosso Lar, que fala a história de um médico, né? O André Luiz, que se conta no movimento espírita que se acha que ele era Carlos Chagas, né? Que foi um grande sanitarista que descobriu a doença de Chagas, né? Um médico muito famoso no Brasil. E André Luiz, quando ele chega em Nosso Lar, passa pelas câmaras de retificação e chega ao hospital, está lá deitado, ainda com uma ferida ali fluídica na região do fígado dele. O Lísias, que é um benfeitor, está dando um passo naquela região e fala assim: meu amigo, você nunca imaginou que a maldade, o rancor e o ódio fossem grandes fatores de risco para o adoecimento, né? Quando ele tem aquela fala, quando ele fala fatores de risco, ele traz para mim na condição de médico de comparação ao seguinte: eu sei que no mundo de cada três pessoas, uma terá AVC se chegar até os 100 anos, porque temos grandes fatores de risco como hipertensão, diabetes, obesidade e sedentarismo. Ou seja, são coisas na nossa vida que nos induzem a adoecer, né? Quando ele fala que o ódio, o rancor e a mágoa são fatores de risco para adoecimento, ele está me dizendo ali, está me afirmando que o meu ser interior, ele é capaz de fazer com que meu corpo adoeça. Ou seja, eu posso ter a dieta perfeita, posso fazer exercícios perfeitamente, mas se minha boca é usada apenas para aquilo que é ruim, para despejar ódio, se meu coração apenas vive em mágoa, muito provavelmente eu vou adoecer de alguma forma. Ele conecta aí a minha forma de ser ao meu adoecer também. O que nos traz a gente ver toda a história de ensinamento que traz o Dr. Fritz e outros médicos espirituais, que o nosso ser interior, a nossa grande forma, que o nosso ser interior, ele está amplamente ligado ao nosso adoecer, né? As nossas ações, nossos pensamentos, aquilo que eu faço, né? Eles dizem que as doenças são uma forma também da gente aprender alguma coisa, né? Aprender alguma coisa. Dentro do adoecer, muitas vezes está o renascer da gente, né? Apesar de muito difícil, porque assim, muita gente diz que o espiritismo tem essa ligação do cristianismo de dizer que liga a dor, sempre a dor ao crescimento, como só se cresce através da dor. O que não é verdade, não só se cresce através da dor, mas também se cresce com a dor. A gente não pode negar isso, né? Porque se você vir uma pessoa com câncer, que teve um câncer e que se curou do câncer, a pessoa se transformou. Você pode prestar atenção, parece que a pessoa renasceu. Não é mais coisas simples que tiram ela do eixo dela. Ela se transforma uma pessoa firme, uma pessoa forte. Porque os anjos do céu não são feitos de cristal, né? Na verdade, eles são feitos daquilo que é mais duro e mais resistente. Aquilo que não se destrói nunca, né? Então, esse processo do adoecer transforma as pessoas quando elas conseguem se curar, né? E a gente adoece por muitas questões, mas se adoece o corpo, mas o espírito ele se transforma, que é o que importa. Porque a gente veio para essa vida para um dia entregar nosso corpo para a terra, mas para o espírito a gente voltar bem melhor, bem mais transformado, né? Eu não sei se minha resposta deu para, de certa forma, interligar a pergunta, né? Mas é o que eu sinto, né? E no teu dia a dia, como é que tu coloca a espiritualidade nos teus atendimentos com os pacientes que chegam para ti? Tu consegue perceber, assim, as pessoas que chegam ali adoecidas no corpo físico, uma questão espiritual, e como que tu aplica isso no dia a dia? Eu trabalho com pacientes que são, assim, são pacientes que estão muito graves, né? Sim. Então, assim, dentro da cadeia de atendimento ao paciente, atenção primária, secundária e terciária, eu estou lá no final, né? Quando o paciente realmente ele está grave, né? Então, eu recebo histórias muito difíceis, pacientes muito debilitados, e às vezes já recebo pacientes que já estão sedados, que não tem nem como conversar com eles, né? Só quando às vezes eles retornam daquele procedimento da intubação, né? E eu sempre me perguntei porque a espiritualidade, de tanto caminho da mente, a gente me botado nesse, né?
E eu ainda não tive a resposta completamente, né? Mas eu tenho sempre essa compreensão de como ser universalista que sou, eu não posso impor minha fé ao outro, né? Então eu tenho pessoas de diversas crenças que são nítidas às crenças dela, muitas das vezes, né? Sim. Então, quando eu percebo que minha fé de alguma forma ou outra vai conflitar com os achismos do outro, eu prefiro ficar calado. No sentido de que não vou ali levar uma tarefa de impor fé. Mas eu tento levar a espiritualidade minha até ela de uma forma de atender da melhor forma possível, né? Dar o melhor carinho, dar maior atenção do que possa fazer ali. Porque que medicina melhor do que a pessoa ser profundamente bem atendida e ser acolhida, né? Porque nós acreditamos que nós somos seres que reencarnam, né? Mas se uma outra pessoa não acredita, ela não vai mudar a lei do universo. Então, se ela acredita ou não, isso não muda nada. Mas se eu puder, de alguma forma, trazer para ela uma consolação, né, naquele momento, sabendo a dura lição que eu aprendi no tempo da Covid, que a gente não consegue salvar todo mundo, né? A gente não consegue. Estava na época da Covid trabalhando? Estava na época da Covid trabalhando. E na linha de frente? De frente, é. A dura lição de que a gente não consegue salvar todo mundo, por mais que a gente queira muito, né? Não consegue. São os fracassos que existem também, né? Sim. Mas a gente tem que entender que o nosso papel é esse. A gente tem algum ponto que fala assim, a gente fez a nossa parte. Então consola, ampara aquele coração humano e deixa também que Deus faz a parte dele, né? Porque eu acredito que a gente só vai no dia de ir, né? Sim. Tirando, infelizmente, os atos de abreviar a própria vida, mas todo o resto a gente vai no momento que a gente tem que ir, né? Então, para mim, vem esses pacientes de forma são graves, né? Então, eu tento fazer o possível para ajudá-los da melhor forma possível, mas com muito carinho, com muita atenção. E quando eu vejo que ali, no diálogo da pessoa, existe algum aqui que pensa como eu, aí a gente conversa bastante, né? Tento levar alguma coisa da minha experiência, dizer que aqui nossa casa não rezar por ela, vibrar por ela, que a pessoa já sente esperança, pensando, meu Deus, tem gente rezando por mim, vai ser melhor ainda. Sim. Né? E já teve assim alguma experiência que tu vivenciou, que a espiritualidade estava muito presente num momento ali de um paciente que voltou do coma, ou até mesmo na época do Covid? Tem alguma experiência assim que tu possa contar pra gente? Olha, eu tive experiências com pacientes assim, de pacientes muito graves que eles retornaram de uma forma que a gente não imaginava, né? Que todo mundo ficou impressionado, né? Mas durante todos esses momentos eu não vi, assim, como experiência mediúnica naquele momento, nada de extraordinário. Eu só vi realmente uma movimentação energética e espiritual em volta daquele ser, né? Que daí eu tive a compreensão de que a espiritualidade ela tem mecanismos de cura que eles vão muito além da medicina terrestre, né? Os médicos espirituais dizem que a medicina espiritual ela está avançada em relação à da Terra entre 300 a 400 anos, né? Ou seja, existem métodos de cura dos médicos do astral, né? Aqui em nossa casa a gente tem a companhia no guia espiritual chamado Dr. Frederick von Stein, né? Que ajuda aqui na nossa casa. E um desses ensinamentos é que eles têm mecanismos de cura extraordinários, né? Teve um caso especial aqui da nossa casa, de uma voluntária aqui da casa, uma filha da casa, que um dia me ligou, né, para dizer que a irmã tinha passado mal de frente ao hospital. Uma irmã muito jovem, né, assim, entre 40 e 50 anos, de que ela tinha passado mal, tinha desacordado, e que uma ambulância tinha ido pegar ela, acolher ela, socorrer, e quando a achou, teve que entubá-la, né, e levar para a UTI. E como experiência, eu já sabia que ele tinha um AVC hemorrágico, né, pegando essa idade de mulher de 40, 50 anos, né, rompimento do aneurisma. Eu imaginei que a mortalidade é alta, né. E aí realmente chegou grave, o médico no hospital deu aquela coisa que ia ser muito grave. E quando ela conversava comigo, eu falava, minha filha, é muito difícil essa situação, porque mesmo nos melhores hospitais é uma condição muito grave, né? É uma condição muito grave.
E o pai Jerônimo disse para ela, porque a irmã dele ia contar uma história de superação para o mundo, né? Nossa. Aí eu falei assim, ô pai Jerônimo, nunca vi o senhor errando as coisas, né? Mas dessa vez, eu assim, cientificamente falando, é difícil. E aí, dentro de um desses trabalhos espirituais, esse amigo espiritual, o doutor Frederico, veio aqui, né? Chamou a irmã dela, que era da casa, pediu que ela deitasse e mentalizasse a irmã que estava na UTI, né? De um hospital de Teresina, que eles iam até lá, né? Porque essa moça, ela tinha passado por esse AVC hemorrágico, tinha tido todos os cuidados médicos ali, não tinha mais o que fazer, tinham desligado a sedação dela e aguardavam ela acordar. Ela não acordava, isso já fazia 4, 5 dias. Ela não acordava. E para uma pessoa normal, jovem, como nós, tem um metabolismo bom, em menos de 24 horas a pessoa acorda. Se 5 dias não acorda, então é porque o dano cerebral foi tão intenso que ela não vai acordar. E nesse dia que o doutor Frederico veio, né, disse que ia até ela no hospital e falou assim, fizemos tudo o que possível, agora é aguardar, né? E no outro dia de manhã ela acordou. Sério? Né? No outro dia de manhã ela acordou. E desse acordar ela foi melhorando, que hoje lá no hospital que ela tá tem um quadro dos milagres do hospital, né? Está lá a foto dela desses milagres. Porque além de acordar e se levantar, ela voltou a ter uma funcionalidade normal. Ou seja, ela voltou a caminhar, a falar, voltou a trabalhar, né? O que se imaginava que ela fosse ficar bem sequelada, né? E a única sequela dela é a diminuição de força do braço, né? Então a gente tem alguns casos, né, aqui das situações. Essa para mim é mais emblemática, porque com essa até eu duvidei. Né? Eu seguia falando pela minha boca, mas eu também estava duvidando. Porque é o meu ceticismo não. A minha condição de médico, daquilo que vive isso, né, de vendo que a gente porcentagem, ele começava a dizer, não, mas é muito difícil, meu Deus, muito difícil. E eu vi uma pessoa que teve um acidente cerebral daquela forma. Voltar a trabalhar, caminhar, andar. Eu digo, não, realmente existe uma espiritualidade que ele é muito maior, né? E para que fique assim de aprendizado, né? A espiritualidade nos disse, né? Disse para nossa irmã que fazia parte também de um mérito de tanto serviço às crianças da casa, né? Que não são o nome da casa, da comunidade, né? Então a espiritualidade dá esse presente também por mérito de tanto serviço e ajuda para as crianças da comunidade, né? Ou seja, talvez se nenhuma delas tivesse ficado na condição de não fazer nada, talvez não tivesse recebido esse prêmio. Porque a gente tem que entender que esse AVC, por exemplo, já tinha sido planejado há muito tempo de acontecer. Por algum motivo, né? De outras encarnações, de outras vidas, algum débito, ele tinha que acontecer, né? Mas talvez não estivesse planejado que fosse ficar curada tão rápido e tão bem. E assim aconteceu, graças a Deus, né? Mateus, e quantos anos tu já está nesse trabalho? A casa já tem quantos anos atuando aí nesse caminho espiritual? Nossa casa tem 8 anos, né? Como ONG atualmente, né? O registro dela é como ONG, a Associação Casa de Mãe Maria, né? Que tem esse trabalho social, que faz todo o conjunto de trabalhos espirituais, né? Temos 8 anos de casa e no caminho espiritual acho que tenho 10, 11 anos, né? De intensas construções e reconstruções. Sim. Do caminho, né? São 10, 11 anos, né? Mas de quem vive uma história de uma forma muito intensa. Eu digo assim que são 11 anos, parece minha vida inteira, né? Eu nem lembro de uma época que eu não estava aqui, né? Porque assim, eu digo que trabalhos espirituais como o nosso, né? Nossa corrente, a gente vive a casa por inteiro, né? A maior parte da casa vai estar aqui amanhã, fazendo sopa, trabalhando com as crianças, né? Amanhã nós não temos que trabalhar à noite, mas se tivesse, ia continuar de noite e saia de manhã, né? Sim. A gente vive intensamente essa casa, né? Eu digo que aqui é uma grande escola, né? Que é uma escola espiritual, né? De que nós fazemos parte de uma legião, né? Uma legião. Tem uma fraternidade de servos de Mariana Cerâmica Sil, né? Que não me deu esse acolhimento há 8 anos atrás para começar a casa, todo o apoio, nos ajudou e ajuda a gente juntos, né? A gente diz que nós estamos reunidos lá como uma sede e as casas que vieram de lá, que a nossa é uma dessas casas, né? Que tem todo esse auxílio de Pai João de Aruanda nessa tarefa desde o princípio, desse foco no trabalho da caridade, né? Nesse trabalho caritativo. Porque Pai João ensina que todo o trabalho espiritual, na verdade, é como se fosse uma grande soma de forças e energia de reabastecimento
para que a gente possa fazer o trabalho de caridade, né? E eu acredito muito nisso, porque às vezes que a gente atende muita gente aqui, há pessoas, Naina, que a gente sente que foram tocadas profundamente, né? Tocadas pela espiritualidade, que se transformam, que mudam, que nos relatam que eram muito ansiosas, que aquela ansiedade diminuiu, que tem uma qualidade de vida melhor, né? Existem pessoas que são muito indiferentes, que a gente percebe que não há mudança, né? Mas numa criança dessa que a gente recebe da comunidade, que passa 8 anos, 10 aqui, ela deixa de cair no mundo das drogas, ela deixa de cair no mundo da criminalidade, ela deixa de fazer o errado, ela foca em estudar, ela consegue trabalhar, ela consegue mudar uma geração da família dela, que estava no passado com gerações repetindo os mesmos erros, de mulheres que engravidavam com 16 anos, que não conseguiam trabalhar, que voltavam para o ciclo de violência doméstica. Então essa educação que a gente faz dia de sábado, ela é o que chama de que transforma vidas, né? Que a gente vê já hoje adolescentes que estão na fase adulta, que olha para a vida deles e olha para a vida do que foram os pais dele, a gente pode ver que já que existe uma transformação e uma quebra de um ciclo, né? Então, por mais importante que o trabalho espiritual seja para nós, ele é profundamente importante, nós amamos ele, mas eu tenho essa compreensão de que o que transforma a vida das pessoas dessa casa é esse trabalho que a gente faz com essas crianças, que é o nosso grande carro-chefe de trabalho, né? Porque tenho certeza que eu posso encontrar os meus assistidos aqui que vêm às palestras, um dia eles podem não me reconhecer, mas eu tenho plena convicção que uma das crianças da casa, ele nunca vai deixar de nos reconhecer quando nos encontrar, porque foi algo que marcou profundamente a vida delas, né? De uma forma muito positiva, né? De gerar transformação. Então, nossa casa aqui dentro dessa comunidade, ela veio para isso, para dizer para essas pessoas que existe aqui uma espiritualidade que se importa com elas, que a vitória delas é a nossa vitória, né? Que a tristeza dela, a dificuldade dela, a dor também é a nossa, e que a gente está junto com elas. Gente, nos reposicionamos aqui por conta do sol, mas vamos retomar aqui a conversa com o Matheus. Matheus, você estava falando da questão da cura, né? Que aqui tem o trabalho, tem um mentor espiritual que é médico, que vem auxiliar. Tu consegue perceber se existe alguma resistência entre a medicina e a espiritualidade? Não só aqui, mas no todo, no teu dia a dia, no trabalho, tu consegue perceber que existe isso? Como que está essa união, essa separatividade? Como que um olha para o outro? Então, a gente vive a medicina atualmente dentro do meio até um pouco da conservador, né? Então, eu ainda percebo que existe muita dificuldade ainda do meio médico, né, entender a questão da espiritualidade. Mas de anos atrás para hoje eu vejo uma abertura muito grande, né? Por exemplo, hoje se fala muito em cuidados paliativos, coisas que não se falava antigamente. Mas o próprio cuidado paliativo é uma mudança que existe na medicina de pessoas que começam a questionar, e os questionamentos dessas pessoas são todos baseados em espiritualidade. Sim. Todos baseados em qualidade de vida e espiritualidade. Quando se começa a questionar a compreensão da morte. E isso já vem da espiritualidade. Então eu vejo hoje começar-se, dentro do hospital, a se humanizar as coisas, né? Isso é espiritualidade. Talvez haja muita dificuldade ainda de os médicos um dia compreenderem que nós somos criaturas que temos um perispírito, que temos uma condição espiritual e que existem doenças que fazem parte do nosso espírito, né? O Dr. Frederick, ele fala que existem condições nossas que são energéticas, né? Por exemplo, que explica uma doença como a fibromialgia, que se faz todo tipo de exames, não se descobre nada que causa aquela dor no corpo, mas aquela pessoa está referindo que está com uma dor. Dói o braço, dói as costas, dói as pernas. E aí ele não traz aquele ensino que aquela doença é uma condição energética do espírito. Dentro do corpo não vai se achar o causador daquela dor, porque aquela dor não está no corpo. Aquela dor é espiritual, né? Mas por estar no espírito, ela reflete no corpo, já que são todos interligados. Esta compreensão, né, de que existe uma patologia de doenças que ela tem um componente espiritual muito forte, talvez a medicina ainda demore bastante tempo para ter essa condição de entender. Porque isso mexe em questões muito filosóficas de fé, que são muito pessoais, né? Então a gente vive num meio ainda muito conservador ali dentro, que ainda vai demorar um pouco para que haja essa abertura, né? Mas só em já ter uma coisa chamada humanização da medicina, as coisas já melhoraram bastante. Por exemplo, a coisa muito simples hoje,
Dentro das UTIs, agora a gente coloca um prontuário afetivo do paciente, do lado dele. Então, o nome do paciente é fulano e tal, mas ele gosta de ser chamado assim, né? Ele é esposa de uma pessoa, ele gosta de... Tem paciente, por exemplo, que ama futebol, ele é apaixonado pelo Flamengo. A gente coloca aquilo ali para que o profissional que vai tratar, como são plantões todo dia muda, possam chamar ele para o apelido que ele gosta, falar do que ele gosta. Então essas pequenas coisas, elas nos mostram como nós, como humanidade, estamos nos transformando e mudando, né? Que isso também já é uma grande espiritualidade que isso existe. Agora essas conceituações que nós que vivemos essa vida espiritualista temos, eu acho que isso ainda vai demorar um pouco, né? Mas um dia há de chegar a isso também, né? Onde a gente consiga entender qual é a causa de cada doença, né? Entender que uma dor nas costas às vezes é o excesso de levar peso, né? Não só o peso, por exemplo, de alguém que trabalha na construção civil, que passa carregando areia nas costas, que isso aí é um peso mecânico. Mas às vezes também de um peso da culpa, de um excesso de cobrança, né? Entender que tudo isso está interligado. Tudo isso é uma coisa só, né? Aí você está falando da questão que um dia se espera, né, que também a ciência, a medicina entenda que as doenças elas vêm de um nível espiritual energético. Quais as práticas que você indica, por exemplo, para as pessoas em casa que estão assistindo a gente, que podem fazer no dia a dia para que elas tenham cada vez mais bem-estar, qualidade de vida e saúde? Tá, excelente, né? Esses dias a gente estava vivendo aqui, né? E teve um trabalho do Dr. Frederico que ele nos fez uma cobrança, né? Ele cobrou de nós que nós fizéssemos atividades físicas, né? Porque um dia eu estava falando para alguém daqui que a maneira mais fácil da gente ter uma vida boa a longo prazo é que a gente tivesse mais massa muscular, conservasse mais massa muscular, né? Que é um dos únicos fatores que nos comprovou que isso evita muita coisa, né? Evita piora da pressão, evita a obesidade, né? E para fazer atividade física, né? E eles que era muito feio, eu estava falando isso como médico e não estava fazendo, né? Começou a cobrar de todo mundo a atividade física, né? Porque a gente tem que ter a compreensão de que o nosso corpo ele foi feito para o movimento, né? O nosso corpo, como ser humano, ele passou milhares de anos para o movimento. Então nós éramos seres coletores, caçadores, que ficavam um dia todos nos movimentando. E hoje nossa vida nos impôs ficar mais quietinho, né, no trabalho. Só que essa imposição foi de menos de 1000 anos para cá, né? Comparado a 50 mil anos de vida na selva, né? Ou seja, o nosso corpo ainda não está adaptado a viver assim, né? Por isso que a gente tem uma certa dificuldade, está tendo certa dificuldade de nos entender, né? Então a primeira coisa é entender que como somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Isso é uma compreensão. Mas nós vivemos uma experiência na matéria. Então assim como eu dirijo o meu carro e faço revisão nele, cuido dele, eu também tenho que cuidar da minha matéria. Então eu preciso ter a consciência que eu tenho que comer melhor, comer bem, né? Preciso me exercitar. São ótimas condições de melhorar a minha saúde. Mas, para além de tudo isso, como prática espiritual, a prática da meditação e da oração, elas são extremamente importantes para nós, porque elas nos ajudam a silenciar, né? Hoje nós temos um vício, né? E dentro desse vício, eu me incluo dentro dele, né? Que é um vício em redes sociais, né? Que a gente às vezes passa o dia todo olhando aquilo ali, e aquilo ali acelera nosso cérebro de uma forma que às vezes quando a gente vai de noite, quer meditar, quer silenciar, a gente não consegue, né? Então a gente também tem que até educar nossos hábitos mentais, daquilo que eu coloco na minha mente, porque às vezes no final do dia eu não consigo parar para rezar, parar para me conectar. E isso é muito importante, porque do que adianta eu estar conectado com o mundo inteiro e estar desconectado de mim, né? E aí eu preciso me conectar, silenciar. Então, por exemplo, tem pessoas que adoram reiki, né? Eu não sou reikiano, mas adoro receber um reiki, né? Maravilhoso, maravilhoso. São práticas espiritualistas que mexem com a nossa condição energética. O pessoal, nossos irmãos do reiki, por exemplo, eles passam muito dia sem comer carne, né? E comer carne. O vegetarianismo, o veganismo, provavelmente é o futuro da humanidade, né? Um dia teremos essa consciência espiritual de não se alimentar dos nossos irmãos, mas eu sei que isso é uma transição. O próprio Chico Xavier dizia que era uma transição da humanidade que era natural que isso acontecesse, né? Que nada muda tão rápido, que a humanidade estava mudando, assim como ele também, que às vezes ainda comia carne, né?
Então, esses hábitos também nos ajudam a trabalhar a nossa questão energética, né? Mas eu acho que, antes de tudo, né, a oração, a meditação, né, a leitura de coisas edificantes, né? Às vezes a gente passa muito tempo fazendo leitura daquilo que não é bom, né? E a ação no bem, né? A prática a ajudar ao outro. Isso é uma das melhores formas de espiritualizar-se. Sim, e você falando a questão de ajudar o outro, uma forma de você também trazer saúde, né, para você, para a sua vida, aqui é uma ONG. Né? E com toda certeza, como uma ONG precisa de voluntários, de ajudas. Então eu queria até que você deixasse para as pessoas aqui, né, onde elas podem acessar para contribuir, para ajudar, seja de forma humana, elas vindo aqui, não sei se vocês fazem esse trabalho de voluntariado, as pessoas vindo presente, como também de recursos, né, porque a comunidade se beneficia, as crianças, adolescentes se beneficiam de todo o trabalho que vocês realizam. Nosso Instagram é Casa de Mãe Maria, né? @Casa de Mãe Maria. É muito fácil de encontrar. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o @ e o link do Instagram, que aí fica mais fácil também para vocês acessarem. E aí todos os sábados nós temos atividades aqui sociais, né? Nós temos a sopa e nós temos as crianças. Geralmente a sopa a gente começa a fazer o corte das verduras sexta-feira à noite, a partir das 8 horas. Então, todas as pessoas são bem-vindas, né, a serem voluntárias, todas as pessoas. A gente tem um grupo mais ou menos em torno de 30 voluntários, né? Só que é um grupo que vai se revezando porque, enfim, temos nossas atividades da nossa vida, nem todo mundo consegue estar às sextas, aos sábados, a gente vai se revezando, né? E a gente tem, toda sexta-feira a gente faz o corte da sopa, né? E a gente pega aquela verdura e congela para passar a noite da sexta-feira. Sábado de manhã, às 8 horas, a gente bota as panelas do fogo para botar as verduras no fogo. E também às 8 horas da manhã, no sábado, a gente recebe as crianças. De manhã a gente recebe crianças de 3 anos a 9 anos, né? E à tarde a gente recebe crianças de 10 anos até adolescentes de 16 anos, né? Tem essa divisão. Então a gente precisa sempre de voluntários para fazer o lanche das crianças, né? Para nos ajudar na limpeza, em diversas atividades aqui na casa, né? São muitas, né? E a gente só não ampliou ainda as crianças porque a gente tem uma procura muito grande, atualmente por falta de espaço físico. Vocês atendem quantas pessoas mais ou menos assim? Tem em média? Nos sábados a gente tem 120 crianças, né? A sopa a gente não tem ideia porque a gente faz atualmente uns 1.000 litros de sopa, que são 22 panelas de sopa, a gente integra em 6 rotas de comunidades ao nosso redor, né? Além da nossa e outras comunidades a pé. Então a sopa a gente não tem noção porque muitas pessoas pegam, né? Mas são mais de centenas de pessoas, né? E aqui às quintas-feiras nós temos um público bom, né? Já o público da quinta-feira do atendimento espiritual, da parte espiritual, né? Um público geralmente em média, quase sempre de 60 pessoas, que varia às vezes a 80, 90, né? Que sempre vêm às quintas-feiras aqui receberam um auxílio, né, o lenitivo, né? Quando eu vejo o auditório cheio, ontem a gente teve um momento do Zerezo, né, que dentro da Umbanda falando das crianças, aquele auditório cheio, eu lembro da passagem do Chico Xavier, que ele olhava para o auditório lotado de gente e falava assim, eu já sei porque todo mundo veio hoje, porque está todo mundo com saudade de Jesus, né? Então quando eu vejo aquela multidão de gente, eu sempre lembro do Chico quando falava isso daí, porque no fundo todo mundo só busca essa conexão interior, né? Você pode dizer que é com Krishna, que é com Buda, que é com Alá, mas é com a centelha divina que existe aí dentro. Para mim é Cristo, é Jesus. Para você pode ser outra coisa. Mas é a mesma coisa. Porque no fundo a gente só busca um amor, né? Esse amor divino dentro de nós, né? É a nossa grande forma de se reconectar com o todo. Então, para mim, toda vez que eu vejo esse auditório lotado assim de pessoas, eu lembro disso. Você tem que fazer o melhor para esse povo aí, porque Jesus está nos entregando, né? Essas pessoas aqui para ajudar de alguma forma. Nem que seja só um abraço, um acalento, ou seja só escutar. Porque eu te digo que às vezes a gente encontra situações de problema de pessoas que a gente se cala. Se cala porque são situações tão difíceis que a gente às vezes tem dificuldade de saber o que a gente diz, né? Mas até nisso ainda cabe um abraço, né? Ou cabe escutar, cabe dizer estou com você, né? Porque até só falar já alivia a dor de alguém, né? Só falar. Então é que eu não posso ajudar dando todas as respostas, mas que eu possa pelo menos, que Jesus possa usar para meus ouvidos para ouvir o problema de alguém, né? Isso já é uma grande ajuda.
E, Matheus, o que você diria para as pessoas que estão em casa, que estão buscando essa conexão? Você falou muito da questão da conexão, de buscar essa integração interna, de ouvir, de se ouvir, de meditar. O que você traz de mensagem para eles, para quem está se descobrindo na espiritualidade, para quem já está buscando esse caminho? O que eles podem fazer para eles resgatarem essa reconexão interna? Então, a reconexão interna, eu digo assim, nós precisamos ter um lugar dentro da espiritualidade que nos traga não só uma mensagem, mas que nos traga um lugar de pertencimento, né? Então, vendo algumas entrevistas que você fez com outras pessoas, eu vi que teve pessoas que falavam xamanismo, né? A bruxaria, né? E de tantas outras partes que são de dentro do espiritualismo, em geral, né? Então, tem várias correntes espirituais, né? E aí tem aquilo que o povo chama do jovem místico, né? São jovens que estão se descobrindo dentro da espiritualidade, que estão com sua consciência se ampliando, né? E aí o que eu posso aconselhar para uma pessoa, um jovem assim que está entrando na espiritualidade, é que ele possa, dentro de tantas correntes, entender qual é aquela que lhe faz parte do coração, daquela onde a pessoa se sente conectada e chamada. Por exemplo, uma irmã querida que deu uma palestra sobre o xamanismo. Você olha para aquela pessoa, ela respira xamanismo, ela fala xamanismo, faz parte da vida dela, né? Faz parte da vida dela. Já para mim, eu tenho um profundo respeito por ele, mas para mim não é que faz parte de mim, né? Não deixa de fazer parte de mim, porque como filho de Umbanda, dentro da energia de Oxóssi, da energia dos caboclos, o xamanismo também tem que ser eu. Mas não é a voz que mais fala ao meu ser, né? Então eu entendo que a espiritualidade fez do nosso Brasil um grande celeiro espiritual, onde colocou diversas religiosidades aqui, todas, para que nos dissesse que em algum desses lugares tinha um lugar para nós. A gente se encaixava. Como pessoas universalistas, a gente entende, né, como a maioria das pessoas estão nascendo hoje, é uma nova era, por assim dizer, de pessoas que compreendem já o todo, a gente sabe que existe de tudo. Mas existirá sempre um tudo que vai falar ao meu coração de uma forma onde eu possa me entender ali, né? Por exemplo, eu comecei dentro do espiritismo, estou dentro da Umbanda, como sacerdote de Umbanda também, né? Dentro do Santo Daime, a linha ali do Mestre Irineu, que eu sou profundamente apaixonado também. E vivo também sempre essa energia um pouco do xamanismo, né? Mas dentro de tudo isso que eu vivo, onde eu tiro de cada escola alguma coisa, eu tenho uma pedra angular, que é a pedra que sustenta a minha fé. Que foi o que fez eu me apaixonar pela espiritualidade, que foi a primeira vez onde eu estudei o Evangelho de Jesus. Então ali é a minha pedra angular de espiritualidade. Quando eu estou em dúvida, onde eu estou com medo, eu volto ao meu lugar primeiro, de onde é a sede da minha fé, para que eu possa ir de lá a todo o resto, para me doar ao resto, né? Sendo uma compreensão de que o Cristo, Jesus Cristo que eu tenho compreensão hoje é o Jesus cósmico, não esse Jesus que se fala e que condena as pessoas, né? Porque se fala hoje de defesa das mulheres, mas se esquece que a primeira pessoa que a gente tem na história do mundo escrito, que entrou na frente da multidão por uma mulher, foi Jesus Cristo, que enfrentou a multidão por uma mulher adúltera. Que isso na época de hoje já se há tanto julgamento, imagina na época onde uma mulher não podia andar na rua sem seu pai, sem seu irmão, ou sem seu marido. Tinha que ter um responsável. Porque ela mesmo maior de idade, ela não podia ser responsável por ela mesma, né? Então aquele ser que entra na frente da multidão por uma mulher adúltera, para mim é o ser que fala para mim é meu coração, né? Então eu acho que tem que achar esse lugar onde você se sinta pertencido. Ir lá buscar e colher os ensinos. Se é dentro da magia, por exemplo, da Wicca, procurar ali, dentro daquela espiritualidade, que lhe faça bem, que lhe nutra, né? Mas de toda essa espiritualidade, tudo vai ensinar no fundo a mesma coisa. Ser uma pessoa melhor e se reconectar com Deus. E aí a gente faz dentro das nossas orações e dentro das nossas ações. Eu tenho sempre isso comigo, que eu tenho que saber, a cada lugar que eu for, a cada experiência nova que eu ter, eu tirar daquilo um ensinamento muito profundo para mim, né? Muito profundo. Mas que eu tenho que ter essa pedra da minha ação, porque para mim Jesus é forma de ação, de ser, sabe? Eu não acho que você acreditaria, você vai se salvar. Se salvar de quê? Nós não estamos condenados. Não salvar de quê? Né? Na verdade, é a forma melhor que a gente tem de
se conectar ao todo, a ser como Jesus. Porque na questão 625 do Livro do Espírito pergunta se quem foi que Deus mandou de guia e modelo para a humanidade. E o Espírito responde, veja Jesus. Né? Guia e modelo para ser melhor. E assim como tem Jesus, Jesus enviou para a Terra muitos seres que Emmanuel vai chamar dos ministros do Cristo. Né? Quem são esses ministros? São grandes luminares da espiritualidade que chegaram à Terra, né? Como Buda, como Gandhi, como pessoas que trouxeram ensinamentos extraordinários, que tinham ali a filosofia de Jesus Cristo, né? Que às vezes nem falavam o nome dele, né? Mas tinha uma filosofia dele. Porque Jesus ele não quer um mundo que seja adorado, ele quer na verdade que a gente seja algo melhor, como ele. Seguir o caminho dele é ser melhor como ele. Porque quem gosta de ser adorado mesmo é nosso ego. Né? A divindade ele não quer isso, ele quer que a gente seja melhor. Isso quer dizer que eu posso ser ateu, mas se você for uma pessoa que contribui para o melhoramento do universo, Deus está muito satisfeito comigo e muito feliz. Mateus, eu quero aproveitar a sua sensibilidade, o seu canal mediúnico. Caso você sinta que a espiritualidade, né, precise trazer alguma mensagem para a gente, eu quero que você fique à vontade para receber essa luz e todos nós aqui receber essa força. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Hoje é um dia muito especial para nós dessa casa. A gente possa lembrar de nossa espiritualidade, que nos ensina a sempre seguir muito firmes diante da dificuldade. Né? Então hoje eu queria pedir a esse grande guia espiritual de nossa casa, né? Nosso querido Pai Jerônimo de Aruanda, e todos os seres que nos protegem, que nos defendem aqui nessa casa, que possam envolver a todos nós e todo aquele que assiste de muito amor, de muita paz, de muita compreensão, para que todos possam Se um dia, na caminhada da tua existência, entre tantos caminhos que se aparecem na tua estrada, escolhe caminhar naquele caminho onde o amor te convida. Se várias estradas se aparecem para ti, escolhe aquela da qual o amor se faz presente. Porque entre o amor e qualquer outro caminho, prefiro do amor. Porque o amor é o sentimento mais puro e verdadeiro, é a rota mais segura para chegar ao caminho do Senhor. O amor, onde se tires amor, é onde deve ser o teu caminho, de ali pisar, de ali ir. O caminho que te completará aquilo que te falta, que te preencherá a alma, que te fará olhar a vida de outra forma. Porque não basta apenas viver, é preciso saber bem viver. Não é preciso sobreviver, é preciso bem viver. Uma espiritualidade e um amor que consiga transformar o teu olhar sobre a vida. Para que a vida não seja mais uma vida preto e branco, mas uma vida que faça um profundo sentido em cada momento do teu existir. O que os seres da Terra hoje procuram, na verdade, nas suas questões filosóficas da alma, é este profundo sentido em todas as coisas. O profundo sentido no existir, no ser, no nascer, no realizar. Quando encontramos dentro da espiritualidade este sentido, aí realmente tudo faz sentido na vida.
A vida não precisa ser um mar de amarguras. Mesmo que Jesus tenha nos ensinado que a felicidade ainda não é deste mundo, Ele não disse que não existiria felicidade no mundo. Pode ser que ela não seja completa como é nas pairagens angelicais, mas aqui sim podemos buscar, como bons coletores, momentos de extrema felicidade, se assim soubermos buscar. Escolhes o amor entre todas as opções, escolhe sempre aquela onde sente o amor no teu ser. Porque o amor é que faz nascer e renascer a todos os dias. Estamos abertos sempre à renovação. Porque como estações da vida e estações do ano, é preciso que haja momentos onde o inverno e o outono que visitem a nossa alma, para que a primavera, trazida pela lei de amor do universo, possa fazer florir o nosso ser. A cada tempo, a cada momento, buscando ser melhor e buscando estar conectado com o Senhor. Que Deus abençoe, ilumine, proteja a todos os buscadores do caminho divino, sem esquecer jamais que não importa as rotas, o caminho, o destino de todo ser é o mesmo. A grande fonte e a grande força do Criador. Salve Deus. Salve. E graças a Deus. Juro pra vocês, foi inesperado, assim, tanta energia e força numa mensagem, né? Agradecer de verdade, né? Quero agradecer profundamente porque quando me lembro de 8 anos atrás, não lembrava que um dia eu iria dar uma entrevista para falar da nossa história, da nossa vida, né? Que fica sempre essa mensagem, que quando tá começando tudo é mais difícil, mas onde tudo floresce, né? Tudo cresce. Então, se alguém me dissesse 8 anos atrás que um dia eu estava numa casa desse tamanho, porque começou numa casa minúscula, né, dando entrevista, eu nunca ia imaginar na minha vida, né? Estou muito feliz. Obrigado por ter nos encontrado, né, e vindo até nós. E quero dizer que é um prazer muito grande o dia de hoje, né, de certa forma poder falar um pouco da gente, de nossa história, né, e pedir a nossos irmãos que estão nos assistindo a dizer que nossa casa está aqui, né? Para quem quiser sentir esse desejo de chegar até nós, de nos ajudar, né? Estamos sempre aqui esperando, né? Eu quero te agradecer imensamente, Matheus, por essa oportunidade, por você ter aceito o nosso convite, trazer essa mensagem lindíssima para todo mundo que está assistindo. Eu desejo imensamente que a espiritualidade abençoe essa casa, todo o trabalho que você realiza, junto com todo mundo que está aqui também, junto às meninas, né, que receberam a gente com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. E sem contar da energia daqui, que eu já cheguei, já senti, já me emocionei bastante. Então, eu desejo imensamente que o mundo encontre vocês e vocês possam receber auxílio e ajuda para contribuir mais ainda para a comunidade que vocês atuam, né, grandemente já há 8 anos, ajudando tantas pessoas. Então, muita luz no caminho de vocês, viu? Obrigado, gratidão. Muita luz. Gente, vocês sentiram a força desse episódio? Falamos de medicina, falamos de espiritualidade, teve bênçãos dos pretos velhos que chegaram aqui trazendo uma mensagem tão linda de amor, de tranquilidade, de paz para os nossos corações. Então eu desejo que você aí sinta a mesma energia que a gente está sentindo aqui também, se emocione bastante, se conecte com a espiritualidade, receba as orientações que o Matheus trouxe para você ter cada vez mais no seu dia a dia, despertar da consciência, autoconhecimento, cura interior, reconexão com quem você é, com a sua essência, com o seu propósito. E eu te espero no nosso próximo episódio. Até mais!